muito bom dia para todas! No episódio de hoje, direito ao ponto, eu vou falar igual o piloto de avião. Apertem os cintos, porque passaremos por fortes turbulências. Converso hoje com ela, empreendedora, mãe, referência no pole dance e agora referência na psicologia. Freud, se segura, meu irmão. Ela vai tomar seu lugar. Você pode ter certeza disso. Eu converso hoje com ela. Rinara, seja muito bem-vinda, Rinara. Oi, 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 que delícia estar aqui hoje com vocês, para a gente poder falar de assuntos diversos, né? Vamos. Falar de sexo. Bastante. Então tá. A gente quase não gosta, né? Até parece que fazemos muito, mas vamos manter uma imagem, não é? Eu falo assim, né? A ideia do cabelo é muito disso, né? Aham. O que eu não der conta de falar, o que não der conta, a gente bate o E cabelo acabou. e E já resolve, joga, não já. E, é? e aqui, deixa eu falar para vocês. Como vocês já têm percebido nos episódios anteriores, não tem roteiro, nós não combinamos absolutamente nada. Eu não sei o que vai sair daqui. Eu imagino que vai sair muita coisa. Por isso que eu falei que teremos fortes turbulências. Porque a gente gosta de conversar É. o tempo todo. Misericórdia. Nós vamos desmistificar muita coisa aqui, pode ter certeza disso. É. Renara, para a gente começar, eu acho que a turma tá doida para saber. E eu não vou ficar imitando Marília Gabriela aqui. Renara por Renara. Não, nós não vamos fazer isso, não. Se apresenta. O público tá aí. Olá, eu sou Rinara França, sou educadora física, psicóloga clínica na escuta feminina e com o propósito de 25 anos, né, de Uhum. cuidar das mulheres, de trazer a possibilidade da escuta, da autoescuta e do conhecimento de tudo que está por trás desse mundo feminino. Maravilhoso. Pessoal, eu conheço a Rinara. Ela é esposa de um cliente que virou amigo. O cliente gato. Dopamina, o problema da dopamina é isso, porque ela faz a gente ficar cego, entendeu? É igual a minha esposa, me acha lindo, maravilhoso. E aí ela tem razão, aí não é nem dopamina, é porque realmente eu sou. Mas eu conheci o Truta, né? Famoso Truta, que é o Leandro, e acabou que nessa relação cliente-advogado, a gente se aproximou, né? As famílias se aproximaram. E eu vou falar para vocês, que casal bacana, que história de vida legal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também, sobre casamento, sobre relacionamento. Sim. E Rinara, eu quero mostrar para o público o seguinte. A Rinara, de fato, quando a gente fala, ela é uma referência para o público feminino. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como ela bem disse na apresentação, é um propósito dela. É perceptível isso. Da mesma forma que eu sinto que eu tenho o meu propósito para o direito, para a justiça, na Rinara é perceptível o tanto que ela abraça esse assunto, o tanto que ela quer levar esse assunto para a sociedade, e eu acho não, eu tenho certeza. Hoje nós temos que ter esse bate-papo leve, mas vamos conversar muito sério também. Inclusive, eu vou abordar alguns pontos aqui sobre isso, a respeito do papel da mulher na sociedade. E aí, Rinara, eu já começo te perguntando exatamente isso. Qual é o papel da mulher na sociedade? Então, o papel da mulher na sociedade é o papel que ela quiser, né? Eu acho Perfeito. que esse desmistificar essa ideia de que mulher tem o papel de, o homem tem o papel de, não, é o papel que ela quiser. Uhum, Então, eu acho que num primeiro momento é a gente trazer conhecimentos sobre si. uhum, Claro, o Felipe, a gente precisa de entender a nossa história, uhum. né? Até porque você, enquanto homem, você não sente na pele aquilo que eu sinto, Jamais, exato. né? Eu não sinto na pele o que a minha mãe sentiu, Uhum, por conta da geração, mas é, é pesado. muito. Então, eu acho que para a gente falar de papel, a gente tem que falar de história Uhum. e de contexto, né? Entra numa parte social que ela é imprescindível Sim, com de ser certeza. conhecida. E você tocou num assunto, Renara, que é interessantíssimo, porque se a gente pegar a história mesmo, né, sobre o que foi feito com as mulheres e aqueles símbolos, né, de mulheres que resistiram Uhum. e que fizeram com que a gente chegasse até onde nós estamos hoje,
E é engraçado, como eu disse, aqui não tem roteiro, acabou de me vir aqui uma pergunta que eu acho que vai ser muito interessante para ser feita agora. Para Rinara, quem é a referência feminina? Quem que a Rinara olha e fala assim, nossa, essa mulher, ela é meu norte, ela é a minha inspiração? Quem? É uma construção. Eu não consigo te falar de uma pessoa. Uhum, Então, eu tenho a minha mãe como uma referência bacana. feminina. Eu tenho algumas autoras Uhum, teóricas, Simone de Beauvoir, eu tenho a uhum, Regina Navarro, tem a Ana Sui. Então, são autoras, psicólogas, psicanalistas. Eu tenho amigas, aí uhum, eu vou ter que falar o nome de cada uma. E isso vai criando, né? Se constrói a mulher que eu admiro. uhum, A mulher que, de uma certa forma, eu idealizo. uhum, Só que hoje essa idealização não é mais aquela idealização que eu busco. Tá uhum, ali, é lindo, se pudesse juntar. Mas isso é impossível. uhum. Então, hoje eu tenho muita admiração pela mulher que eu me tornei. Perfeito. Ótimo, Muita. ótimo. E cheia das imperfeições, Uhum, dos desafios, mas e tantas outras que estão ao meu lado também. uhum. E eu, nesse sentido, Rinara, eu falo para você, eu tenho também algumas referências femininas que eu admiro bastante, mas hoje, eu com meus 41 anos, eu posso dizer assim com muita tranquilidade, a minha esposa é a minha referência de admiração feminina por tudo que passamos, você sabe muito bem da nossa história, a gente já Uhum. conversou isso várias vezes, mas se eu vejo hoje uma mulher que é resiliente, uma mulher que ela tem a sutileza feminina, mas ao mesmo tempo ela traz uma força, ela traz um poder, sabe. E eu falo isso, assim, com muita tranquilidade e muito orgulho, óbvio. Eu jamais seria metade do que eu sou se eu não tivesse com ela. E Sim. aí isso eu acho não, eu tenho certeza. Esse é um papel, a gente falando aqui de Sim. papéis, eu acho que é um papel, assim, que ela trouxe para mim de força, Uhum. em que pese eu ter uma característica de ser, uma pessoa que rompe, uma pessoa que, né, não tem medo de desafios, mas eu entendo que isso só foi possível porque eu estava com ela. Uhum. E a força feminina dela que me fez ir adiante. Agora, eu quero puxar um pouquinho E desse só novelo. Uhum, e aí, aqui, né, na minha escuta, uhum. não fica só a ideia da força feminina, mas do acolhimento que ela te deu. Demais. É isso. Perfeito. Então, você pontua como força, mas eu escuto como acolhimento. Uhum, Porque senão a gente esbarra naquele lugar da mulher forte, uhum. da mulher que tem que fazer. Não, você encontrou nela algo que faz. E hoje, assim, né, eu conhecendo os dois, Sim, é a troca, sim, a leveza da Sara. sim, É divertido demais, né? Ser um palhaço. sim. E ao invés de atravessar ela com algum desconforto, Uhum, não, você olha para ela, tá rindo. Olha que sim, delícia. sim. Então, não é sobre ela te complementar, mas ela caminhar junto naquilo que, Uhum. que faz sentido para você e ela também enxerga que faz sentido para ela, e aí os dois. Então, eu não enxergo como força, eu enxergo como acolhimento que E ela é te deu. verdade, mas é isso é mesmo, Renara. E a Sara, quando ela me conheceu, ela já me conheceu palhaço, muito Uhum. palhaço, né? E esse ponto que você tocou é realmente engraçado, porque eu vejo que ela não vive sem essas palhaçadas, não vive, Não, entendeu? Ela tem não. algo errado. Para ela acha estranho. Por exemplo, quando eu tô com estresse lá no escritório e tal, aí não tô para muita brincadeira, ela chega pra mim e fala assim: "Você não quer beber não?" Porque aí bebe e começa, né, a palhaçada, né. Mas É. mas realmente isso aí que você falou é a pura verdade, é uma complementação mesmo de Uhum. ambos. Mas eu quero puxar um fio aí agora, Puxa, de uma puxa. de uma de uma primeira fase, vamos assim dizer, da Rinara, porque Rinara, você foi, querendo ou não, muito inovadora no que você fez. Foi. Eu não conhecia, eu só Uhum. fui conhecer o que você fez através do Leandro. E quando eu fiquei sabendo que você era uma instrutora de pole dance, Cara crachá, né? exatamente, eu falei assim: "Oi? Como que é isso?"
Tem aula pra isso? Como é que é? Não, e a gente fica curioso pra Pra que caramba, você né? faz isso? Né? Falei, oi? Não, mas pera aí, mas é pra descer? Não, pera, explica aí, truta, como é que é esse negócio e tal? E, Nara, eu acho, mais uma vez, que essa ideia foi maravilhosa. É. E eu quero que você fale um pouquinho para nós aqui, porque imagino que o público que vai nos assistir é um público também eminentemente feminino, e eu quero que você leve essa mensagem para as Uhum. mulheres do Pogdance, porque Sim, depois que eu entendi o contexto, é incrível. o tanto que isso faz Sublima, né? isso. Você consegue pôr pra fora. Exato, exatamente. Aqui a mão no Ah, microfone. não, é que eu bato toda hora, relaxa, pode ficar tranquilo. Não, aqui não tem já, você sabe, vocês já estão acostumados já. Aqui não tem efeitos visuais, audiovisual, aqui não tem essas coisas não. É um bate-papo num boteco, vamos Tá assim vendo? dizer, entendeu? Mas eu acho muito importante você levar essa mensagem, porque realmente quando você conhece esse universo do Pogdance, o tanto que ele serve para abrir mesmo, abrir canais, Mas fazer olha voar. só, até hoje, né, quando a gente fala assim: "Ah, você faz pole dance? Pra quê?", né. Então, eu acabei de chegar aqui, aí a Aline tá: "Ah, essa aqui é a Rinara, eu fazia pole dance com ela, ela tinha uma escola, uma academia de pole dance". "Ah, é?". Como é que foi que ela falou? Eu nunca precisei de fazer, Uhum, alguma no sentido assim, né, não é uma coisa que eu ia trabalhar com isso. uhum. Eu acho que de todas que estavam ali, a única que trabalhava era eu, Sim, exato. né. Porque é muito inovador mesmo, É, eu é. achei a sua ideia, assim, fantástica, Renan. Como é que surgiu isso? Deixa eu te Isso contar. que eu quero saber. O Leandro briga comigo porque as memórias vão sendo um pouquinho mais, né, falsas no meio, Uhum, mas eu lembro, a gente morava num apartamento que era 2 quartos, sala, cozinha. uhum, E internet caríssimo, eu lembro de eu estar à noite, internet discada. uhum, uhum, O Leandro: "Renata, não bate as datas", mas é isso que eu lembro. uhum. E aí apareceu para mim um vídeo de um campeonato australiano de pole dance. Que legal. Eu, educadora física, eu Uhum. trabalhava como personal de 6 às 11 da noite, já tinha o João Nossa. com, 7, 8 anos, mais ou menos, se Uhum. não me engano. Então eu precisava, porque assim, enquanto o seu corpo se vende, você está ganhando muito dinheiro, mas na Sim. hora que o seu corpo já não estiver se vendendo mais, pela idade, Uhum, pelas dores, eu tinha muita preocupação. Falei: "Cara, como que eu vou me sustentar sendo personal pela vida inteira, carregando uhum, peso para os outros, dependendo de horário, vai e volta? Não, não é isso que eu quero". E aí eu estava tentando descobrir algo que eu pudesse fazer, uhum. para empreender mesmo. E aí, nessa noite, vi esse campeonato na internet e falei: "Amei". Eu nunca vim da dança, Felipe. Felipe, eu Uhum, nunca dancei. Todo mundo fala assim: "Chama a Rinara agora que ela dança". Só por conta do pole. A Rinara, uhum, depois do pole, ela dança axé, uhum. ela dança balé, jazz. Eu falei: "Gente, o povo tem uma ideia muito maluca". E e o que me chamou a atenção foi a beleza da dança, Eu acho lindo, de qualquer dança, eu acho lindo. com a liberdade da força. Uhum, Né. Na faculdade, por exemplo, a gente tinha a matéria de ginástica olímpica, ginástica uhum, rítmica, atletismo. Felipe, eu era um caos. Não que eu não fosse boa, mas eu sempre tive muito medo. uhum. Medo de fazer força e machucar, porque eu precisava do corpo. Sim. Como é que salta o obstáculo? Filho, eu já salto o obstáculo diariamente na vida. Eu não vou Uhum. pular isso. Se eu pular e virar um tornozelo, eu tô Acabou ferrada. com você. Então, a minha faculdade, tanto é que quando eu montei a escola, a academia, eu chamei a minha professora de ginástica olímpica. Uhum. Na hora que a Kátia me viu fazendo os movimentos, eu falei assim: "Tô acreditando que eu sei". Eu falei: "Agora eu preciso disso para poder Aham, sobreviver". aham. Então, aquilo ali foi despertando uma vontade, e aí eu falei com o dono da academia, que hoje são amicíssimos nossos também, falei: "Olha, tenho uma ideia, vamos montar um estúdio de pole dance?". Que legal. Lá na Austrália já tinha. Então tinha o estúdio com várias barras e as pessoas iam de hora em hora fazer as atividades físicas. E aí, num desses estúdios, eu acho que chamava Flurry Beautiful, um trem Uhum, assim, e tinha boxe feminino. Eu falei: "Leandro, vamos trazer isso pra cá. A gente monta uma escola de pole dance em cima e uma escola de boxe feminino embaixo". embaixo. As 2 com a ideia de trazer atividade física, né, porque se a gente chegar em Belo Horizonte falando sobre pole dance, quem é Rinara, né, quem é Rinara? Uhum, E aí tem todo o contexto familiar que eu tinha que justificar isso. Meu pai: "Como que você vai fazer isso?". uhum.
Aí eu propus pro dono da academia, ele falou: Rinara, agora não, tá apertado. Tá bom. Sei lá quanto tempo passou, veio a novela Duas Caras. Uhum. Na novela Duas Caras tinha a personagem da Flávia Sim, Alessandra, sim. e aí ele tá assim: Rinara, liga a televisão. E aí, na hora que eu vi a novela, ela dançava no Pole, Uhum. aí ele tá assim: vamos montar. Eu falei: agora a Globo já patrocinou, eu não preciso de você. Acabou. É. Agora deixa comigo que eu vou. Só que eu precisava de técnica, Uhum. né? Eu precisava, assim, até para eu chegar, eu tinha que ter um certificado. Quem é você? Uhum. E aí eu descobri que na Argentina tinha um estúdio que certificava. Que legal. Mas assim, Felipe, não tinha técnica nenhuma. Não tinha uma cinesiologia, não tinha nada, nada, nada na modalidade. Era uma dança que estava crescendo. No Brasil não tinha nada na internet. Eu ia te perguntar isso agora. Nada. Então, no Brasil não tinha nada. Quem treinou a Flávia Alessandra foi uma dançarina de boate, era uma Uhum. stripper. E aí eu fui atrás dessa stripper. Falei, quem é você, né? Uhum. Fui para São Paulo. Imagina eu levar o Leandro para São Paulo. A aula foi feita dentro de uma casa de swing. Uhum. Botar o Leandro dentro da casa de swing já foi um desespero. Aí você fala, mas para você é fácil? Mas foi porque eu fui só para dançar, não estava Aham. fechada a casa. Não era uma casa que funcionava, mas era um lugar que tinha um polidense, Uhum. né? Que tinha um pole, na verdade. Polidense é a modalidade. Uhum. Aí fiz 8 horas por dia. Vê se tem lógica isso. Durante quanto tempo você fez? 3 dias. Nossa, 8 horas. No final, é como se eu tivesse feito uma lipoaspiração. Já viu lipo? Você fica Uhum. roxa. De Uhum. onde você faz e vai espalhando Sim, o roxo. sim. De tanto que eu machuquei. Então, enfim, ali era simplesmente para eu ter uma base, porque ela não tinha técnica. Faz Uhum. assim. Eu fiz aula de bota de salto alto. Como assim? Nossa, eu imagino. Não, eu imagino no fim do dia, realmente, como é que Não, seu pé não devia estar. tinha jeito. Aí, depois disso, vamos montar a academia? Vamos. Nós viajamos para a Argentina para certificar. Uhum. Aí lá eu voltei com uma ideia do que é o nível básico, exercícios para o básico, para o intermediário e tal. E aí a academia começou a se construir no ano seguinte, Uhum. né? Então, quando eu inaugurei a academia, acho que foi 2008, um mês antes, teve uma menina no Sul que inaugurou a dela. Então, se não fosse ela, eu seria a primeira brasileira. Uhum. Então, a Grazi inaugurou a dela em Curitiba e eu inaugurei a Logo em minha seguida, você aqui em em BH. março em BH. Então, ficou as duas como as pioneiras Uhum. ali, né, de trazer a ideia do pole. E aí, o mais engraçado é que logo que abriu, você não tinha uma matrícula no pole. Não tinha nada. O box estava lotando. Uhum. E isso foi muito interessante também, porque se existia um preconceito, eu vou trazer através do boxe. Olha para você ver que coisa mais louca. Através da força, eu posso experimentar a minha sexualidade. Uhum. E lembrando que toda vez que eu falar sexualidade aqui, não é sobre sexo, é sobre posicionamento, sobre Sim. autonomia, sobre aceitação de si, né? E foi isso. Então, o box foi enchendo e eu sempre lá em cima treinando, Uhum. sozinha. Aí uma aluna ia abrir a porta, Curiosa. olha, a sala tinha na época, acho que eram 5 ou 6 postes, Felipe. Era uma sala pequena. A última a gente estava com quase 10 postes já. E eu quero pegar um gancho, Renara, buscando alguns pontos da sua fala, que eu acho interessantíssimo a gente abordar isso aqui. Você foi lá para São Paulo, aí levar o Leandro numa casa de swing. Eu quero que você traga para o público que está nos assistindo esses estigmas criados em volta, Uhum, esses pré-conceitos realmente que tem, que o polidense ele é associado à garota de programa, uhum, à boate stripper. Como que foi, primeiro, vencer essa barreira? E segundo, como foi a aceitação do público? Você estava até falando, pô, eu vou usar o box aqui, mas devagarzinho eu vou trazer a turma aqui para conhecer, desmistificar uhum, essa imagem que tem. Lembrando, somos mineiros, uhum. que é uma sociedade extremamente assim fechada, Uhum. muito familiar, aquela Estereotipada, né? estereotipada, aquela coisa assim, no mais alto nível religioso, que, Uhum. que é uma, não deixa de ser uma amarra, não deixa de ser uma, né? Então, eu gostaria de entender esses dois momentos.
essa visão, e eu não vou mentir, porque quando falaram pra mim, não, a Rinara tem uma academia de polidense. Eu falei, oi? Gente, então, aí... Eu quero ela melhor amiga da minha esposa. Não, na hora, eu falei assim, não vou mentir, e aqui a gente não tem cortes, não tem censura. Eu falei, o tanto de puta que deve ter ali. Porque é o pensamento do homem, é a Sim. primeira coisa que já vem na nossa cabeça. Eu falei, não, deve estar rodeado de puta. E as brincadeiras? Ô, truta, que dia que você vai levar de lá? Hein? Que dia que eu posso assistir uma aula? Então, Renan, como é que foi esse estigma, que com certeza teve, né? Sim. Com certeza teve. E como é que você quebrou essa barreira? Então, o estigma ele tem até hoje, Até hoje, né? né? Eu acredito assim. Há pouco tempo nós chegamos num bar. E aí a gente sentou conversando. Eu não era muito ali a atenção. Uhum. Na hora que alguém falou, a Rinara, ela tinha um estúdio de polidense, Acabou. e não foram mulheres. Então você vê o Homens. interesse. Conte-me mais sobre Aham. isso, né? Então, essa fantasia, porque é uma É fantasia. uma Se a fantasia. gente for pensar na questão da profissão, né? Sim, Prostituta, sim, sim. pensa nessa profissão. Essa mulher, ela tem essa disponibilidade toda. Além do tempo que ela tem para trabalhar, ela ainda tem que treinar, fazer Uhum. polidense. Então, assim, não faz sentido. O Uhum. que eu não tinha era garota de programa, porque elas não tinham tempo. Dinheiro elas tinham, mas Uhum. elas não tinham tempo. Então, sei lá, nesses 15 anos que eu fiquei com a academia, se foram umas 5, foi Foi muito. muito. Porque era assim, me dá só uma ideia do que é o movimento, porque se eu dançar eu ganho mais. Uhum. Ok. A dia seguinte não aparecia e pagava tudo no dinheiro. Para mim, era a cliente perfeita, Top, né? A né? aluna, ela pagava e não ia, né? Então, por isso que eu te falo da fantasia. E como é que eu quebrei esse estigma, né, Uhum. ao longo do tempo? Por quê, Felipe, que eu falo que eu considero que realmente eu quebrei? Porque o meu público era um público AAA. Uhum. E tanto é que a vertical, né, ela ficou com essa capa do Polidense Zona Sul. Entendi. Mas por quê? Por conta do posicionamento que eu tive. E a gente precisa de nichar isso mesmo, Claro. né? Aí é uma questão mesmo de venda e Comercial, tal. né? É uma questão comercial. Eu comecei a fazer muito evento. Eu tive o contato com uma dona de uma maison que era muito, muito fina Uhum. ali em Lourdes e ela precisava de fazer os chás de lingerie. Então, na época, começou. Você contratava a Rinara para ir para o seu chá de lingerie e animar a festa. Uhum. Só que lá, o que você imagina? Me conta você. O que você imagina? Falou, olha, você vai casar, a sua noiva, as amigas prepararam um chá de lingerie para ela. O que você imagina que vai ter nesse chá? É uma mulher, tá? Imagina. Ó, já tá florescendo aqui já. Entendeu? Essa mulher vai chegar, ela vai Sim, dançar e vai vir sim, toda de lingerie, porque sim. chá de lingerie tá todo mundo. Você pensou isso também, né? Todos aqui pensaram, eu tenho Não? certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. E Já aí, veio a imagem já. não minha, mas de todas. O que você faz Sim, num chá de é lingerie? Um chá claro. de lingerie, você dá lingerie para a noiva, tá? Sim. E aí, nesse chá, Felipe, eu ia usando a mesma bolsa, o mesmo sapato, a mesma calça. Eu frequentava os mesmos lugares que todas frequentavam. Aham. Então, aquilo ali ia quebrando paradigma. Uai, ela não é menos do que eu. Uhum. Uai, não, lá, mas qualquer uma, né? Mulherzinha. Uhum. Não, nossa, além dela se empoderar, dela trazer toda essa autoestima para cá, ela ainda é tanto quanto eu. Uhum. Então eu acabava estando um pouquinho mais alto. Faz sentido? Demais. É, Demais. e E a visão foi excelente, tá? Porque eu aqui te escutando, Renara, perdão por te cortar, mas quero compartilhar esse pensamento meu. Ali foi o momento que você teve de mostrar o seguinte, e falando abertamente uhum, aqui, não precisa ser apenas puta para aham, fazer. sim. Você, mulher, dona de casa, mãe de 3 Você não filhos, precisa de um peito de fora, de uma bunda exatamente, de fora, ou de um exatamente, corpão maravilhoso para ser exato, desejada. exatamente. Né? Na verdade, aí a gente entra na construção desse sujeito. Porque o que a sociedade faz desde sempre com a mulher? Você não pode desejar. Você Uhum, é objeto de desejo. uhum. E quando a gente
trabalha nesse sujeito a possibilidade de ser um ser desejante, ele começa a se posicionar. Ele no sentido ele, Sim, ela, sim, né? ser humano. O ser humano. Isso aí. Ele vai se posicionar e aí não tem nada que vai te abalar. Claro, eu já fui em lugares que pessoas. Foi bem pontual, mas tipo assim, não, eu te vi em tal lugar, você Uhum. dançou em tal lugar. Eu falei, mas você está insistindo tanto que você me viu em tal lugar? Então fica com isso para você. Sim, Não me sim. doía. Uhum. Talvez se eu não tivesse entendido sobre essa construção, eu não teria ido para frente com o pole, eu teria desistido, entendeu? E eu ia bater nesse ponto agora, porque, querendo ou não, é o tipo de atividade que tem tudo para fazer você desistir. Uhum, Exatamente porque, obviamente, eu não sou psicólogo, eu sou advogado, mas adoro uhum, transitar na área da psicologia mesmo, porque a minha profissão exige muito sim. isso. Por que que alguém mata alguém? Nós vamos até Uhum, entrar nisso, questão de feminicídio e tal, nós uhum, vamos passear um pouquinho nisso daí. Mas a partir do momento que a gente percebe, e nós somos seres grupais, a gente precisa do grupo, a gente uhum, precisa do bando e a gente precisa ser aceito pelo bando, né? uhum, Na época Neandertal, qual que era a forma de punição para aquele que se desviava do bando? A solidão. uhum. E esse que ficava à margem, ele acabava suicidando, ele acabava tirando a vida dele. E aí a gente traz isso para os tempos modernos, pô, a Renara para, pensa e fala: "Vou fazer uma atividade que eu achei bacana, eu acho que isso pode trazer uma elevação da autoestima da mulher, posso mostrar para ela aquilo que você muito bem disse, eu não preciso ser a Flávia Alessandra para poder fazer Aham. isso, eu vou ser mãe de 3 filhos, você consegue fazer", Uhum. só que dentro, inserida numa sociedade totalmente, assim, conservadora, Uhum. fechada. Então eu imagino, eu te escutando, eu imagino o tanto de desafio, de obstáculo que você teve para exatamente quebrar esses paradigmas, para Uhum. exatamente mostrar para a sociedade o seguinte: não é puta só que faz isso, não é garota de programa, isso aqui é uma atividade física Uhum. aliado a trazer a evolução e um aumento da autoestima, Uhum. né. Então, Uhum. Rinara, nesse sentido, assim, eu fico muito feliz de escutar e fazer um bate-papo, como esse com você, exatamente porque você, mulher que está assistindo, tem aqui a referência, tem aqui a pessoa que mostrou exatamente que dá para resistir, né. Dá para resistir, dá para experimentar. Uhum. Até para você poder escolher se quer ou se não quer, se é bom ou se não é. Como é que você vai escolher se você não Exato, experimentou, exato. né? É claro que tem alguns valores que a gente não dá conta de Uhum, quebrar, uhum. né? Então, você vai escolher um lugar que você sente confortável, você Exato. vai escolher pessoas que dividem dos mesmos valores, né? O pole não é para carregar uma bandeira. Uhum. Ah, não, é a liberdade feminina. Não, é como se fosse uma aula de spinning. Sim. A diferença é que a gente não aceitava homens na academia, Uhum. tá? Nem o público gay. Uhum. E aí, era até um problema, porque falava, mas por quê? Isso é preconceito? Não é Não, preconceito. Porque eh, eu vou te contar um caso. por favor. Eu recebi, eu não vou lembrar o nome, que, enfim, era um nome que a pessoa criou. Falou: "Olha", pelo Facebook ou Orkut, não sei, na Uhum. época, falou: "Olha, eu sou fulano de tal, gostaria de fazer aulas e pá-pá-pá", e vi que era um homem, Uhum. né, travestido. Quem me garante que realmente é um sujeito que se identifica, atraído por homem? Porque essa que era a minha ideia, Uhum. né. Eh, e Felipe, resumindo, deixei o cara entrar. O Nossa. cara entrou, montei uma aula específica para ele, porque as meninas ficavam peladas na academia. Sim, Então, assim, ninguém tinha. Não, era uma academia só de mulher, sim. não tinha câmera para poder pegar, era só na parte de fora onde elas não trocavam de roupa. E aí o cara foi ganhando espaço, foi ganhando espaço, foi ganhando espaço, até que um dia, quando ele ganha espaço, as alunas já vão relaxando. Uhum. Ah, marca na aula de reposição, marca na aula é o horário que tem. Ele seguiu uma aluna. No que seguiu, uma aluna ela achou estranho e me falou: "Rinara, eu senti desconfortável. Eu não senti o tom de voz dele como um tom de amizade. Uhum.
Aí eu liguei para ele à noite e falei: olha, se você não se identificar atraído pelo sexo masculino, eu vou te pedir para você nunca mais voltar, Felipe. Ele nunca mais voltou. Ou Isso é uma seja, psicopatia total, louca. isso que eu ia falar. Olha o tanto que a gente estava vulnerável ali, Sim, sim. entendeu? Então eu falei: pronto, a partir de hoje é literalmente só feminino. Não, não Uhum. vou abrir espaço. Mas você está certíssima. E, Rinara, tem um ponto que eu quero puxar. Eu quero entrar nesse viés da psicologia. E tem um ponto que, inclusive, em rodas de amigos, essas coisas, eu converso muito sobre isso. A sociedade, nós estamos vivendo um momento, eu não gosto de usar a expressão chato. Nós estamos vivendo um momento de mudança. Uhum, Mudança comportamental, mudança de entender o que está acontecendo. Agora, eu entendo o seguinte: a sociedade precisa também parar de se doer com certos uhum, assuntos, sim. sabe? E aí eu entro nesse sentido. Não tem nenhum problema você criar um nicho segmentado, Uhum, um nicho exclusivo para mulheres, um nicho exclusivo para homossexuais, um nicho exclusivo para homens. Eu não vejo problema nenhum nisso. uhum, Nenhum tipo de problema. E a sociedade tem que parar com isso. E aí, claro, está dentro da minha visão de mundo, mas a gente tem que parar de ter medo de conversar sobre isso, porque vai ofender o público A, B ou C, porque a ofensa ela existe, a frustração ela existe, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do eu humano, né? uhum, E aí você toca num ponto que eu trago até um pouco para o direito, é uma psicopatia uhum, louca. A pessoa se traveste, fala que tem desejo por homem para estar ali vendo, para uhum. estar ali no voyeurismo dele, não é? Exatamente. Observando aquelas mulheres. E aí no direito a gente fala isso, né? Ele chega em casa e vai satisfazer a lascívia dele, É. vai botar para fora aquela vontade que ele tem. Óbvio, você como psicóloga vai saber muito melhor do que eu. Vontade essa que foi desenvolvida em algum ponto ali da vida dele, entendeu? Sim. Teve alguma ruptura ali, ou então teve Ou algo não que ou não teve, teve, é. exatamente. Então, assim, eu acho perfeito a sua ideia, e eu te digo mais. No seu caso específico do polidense, eu sou favorável a ter um Uber só feminino. Eu sou Sim. favorável que se crie isso, até por Uhum. uma questão mais de segurança, Aham. porque eu vou ser muito honesto. Eu não gosto que minha mulher pegue Uber. Uhum. Eu não gosto. Eu não me sinto confortável, entendeu? Sim. Eu não me sinto seguro, sabe? Eu sempre falo com ela, eu falo, Sara, se tiver que levar, eu levo. Eu levo, eu acho melhor. Uhum. Entende? Eu não gosto. E me coloco no lugar de vocês. Nesse sentido, que eu sou um cara meio neurótico, com segurança, com esse tipo de coisa. Eu fico imaginando que é para vocês pegar um Uber 3 horas da manhã. É, Não deve ser fácil, Renata. assim, eu não pego, né, Pois é. jamais. E imagino quem precise de Nossa. pegar, o quanto desconfortável. Até porque, você bebe num bar. Sim, Você já tá ali mais vulnerável um sim, pouquinho, aí você sim. pega não é fácil. Não é fácil. E a sociedade que a gente vive hoje, eu acho que ainda é mais difícil. Não sei, eu não tenho entendimento, né, mas, por exemplo, qualquer um pode ser Uber? Ele faz uma ficha simples e tá liberado? Como é que é? Avalia a parte emocional, psicológica dele para estar ali? Eu não sei como é que é feita essa ficha, porque táxi, pelo menos, ele é fichado, é uma cooperativa Sim, ali, sim. que o pessoal do ponto de táxi conhece o fulano, que é o Exato. ciclano. Então, antigamente, eu sei que funcionava assim. Mas é isso, né? Vamos contextualizar. Olha que interessante isso que a gente está conversando aqui. Quem me garante, Renara, que dentro do Uber não vai ter um sujeito igual esse que foi lá no Polidense? Claro. Sim. E isso tem muito mais do que a gente consegue mensurar. Uhum. As pessoas, e aí a gente vai novamente entrar na sua área, nós vestimos papéis todos os Uhum. dias, Sim. toda hora, e não só um papel, Uhum. né? Então, exemplo, o Felipe é advogado, é o cara que anda de terno, gravata, tem que passar uma imagem de poder, de dominação, para tentar ter sucesso na profissão dele, etc. Uhum. A Rinara é psicóloga, a Rinara instrutora de polidense, enfim, a gente veste os papéis. Uhum. Quem me garante que não há sentado ali naquele volante uma pessoa que se cadastrou no Uber Super possível, né? somente para isso, Super entendeu? possível. Então, o que você fez no polidense, e é por isso que eu acho muito importante a gente ter essa conversa, eu entendo que a sociedade precisa fazer para outros segmentos também. Uhum. Nós Uhum. temos que segmentar certas coisas, até por uma questão de segurança, até por uma questão. E outra,
A vontade feminina é uma, a vontade masculina é outra, a vontade do homossexual é outra. Somos seres plurais, cada um Uhum, com a sua vontade. Então, qual o problema de ter um Uber só para o público LGBT? Qual o uhum, problema de ter um Uber só para o público masculino? uhum. Eu não vejo problema nisso. Nós estamos falando aqui de Uber, É uma segurança, né, uma até para quem está segurança. recebendo. Agora, esse ponto que você falou olha para você ver como é que é legal. Eu tenho uma academia Uhum, com o propósito de escutar mulheres sim. e permitir que essas mulheres se expressem Uhum, através dos seus corpos e de como elas se percebem no espelho, porque a academia era cheia de espelho e uhum, era proposital. sim. Você tem que se aceitar ali. Se enxergar, né? E além de você se aceitar, o desafio era na frente de outras mulheres. Uhum, Eu escuto um tanto, não tem problema nenhum em ficar pelada perto do meu marido, mas eu não fico pelada perto de outras pessoas. Qual o problema? uhum, Sendo que o desejo tá não, é porque ali tá conquistado, no uhum. outro não tá. E Não no tá. outro, para além de papéis, eu gosto da palavra performar, porque a gente Uhum, performa para poder caber. A gente performa para ser sim, aceito como exato. advogado, a gente performa para ser é a mesma coisa. No telefone você ainda me perguntou assim, falei: Uhum, "Ri, nós vamos falar de tudo, ok?" Eu ainda uhum. brinquei com você: "Ih, meu filho, ó, tá tranquilo. Na clínica, eu preciso de escutar e ser mais contida, porque não é sobre mim, é sobre a Sim, minha paciente. sim. Mas no dia a dia, eu não tô preocupada se o outro vai achar: 'Nossa, mas ela é psicóloga?'" E muito daquele comentário: "Psicóloga? Não é possível que você tá Uhum, julgando." uhum. Qual o problema? Eu tento não julgar, mas na hora que eu Sim. vi que julgou, o grande ponto é o que que eu posso fazer agora que eu já falei. Uhum, Aonde que eu tô errando? O que que eu tô escutando? Então, lá na academia era muito disso. A aluna chegava, eh, eu mostrar para ela a possibilidade dela se posicionar perto de outras mulheres, sim. com a roupa mais curta, às vezes com a calcinha, com o sutiã. Eh eu estou escrevendo um livro, e aí eu fico tentando lembrar Uhum, algumas coisas que já tinham acontecido. E aí, uma aluna virou uma vez e falou assim, falei: "Renata, eu cheguei", ela é delegada, essa aluna. uhum, "Eu cheguei na academia toda assim, vou fazer pole dance", tinha acabado de separar, aquele negócio todo. E aí eu olhando, estava lá com uma bermuda grande, tipo até o joelho, e eu assim ajudando uma outra menina nova. E aí o peito da menina, na hora que você foi virar ela de cabeça para baixo, o peito da menina pulou para fora do sutiã. E aí, na hora que você percebeu, a menina já estava assim, meio sem graça, meio larga a mão, e se eu cair, como é que é? Você simplesmente pegou seu peito, puxou o peito todo pra fora. uhum. Tipo assim, agora você não tá sozinha, tá todo mundo olhando pro meu, relaxa, vamos É, descer. isso aí. Na hora que eu falei, gente, mas que natural que é. Sim. Que natural que é falar de sexo, que natural que é se posicionar, que natural é um corpo. Isso não quer dizer que eu vou pegar meu corpo e vou mostrar na rua, né, Sim, Felipe? exatamente. Mas eu tô num lugar seguro, a gente troca valores ali, a gente compartilha valores naquela sala. Então, por que que eu vou fazer uma sala para receber várias pessoas com intuitos diferentes, com propósitos diferentes? Então, a pessoa que chega ali, ou que contrata um Uber feminino, ou que contrata uma aula de pole dance feminino, ela tem um propósito compartilhado com aquilo que está sendo ofertado. Exatamente. Eu não vejo problema nisso, muito pelo Uhum. contrário, eu vejo uma chance maior de você se desenvolver, compreender e se escutar. E Renara, dentro da sua experiência, tanto na fase do tanto na fase do pole dance, quanto na fase agora da sua clínica, eu queria que você trouxesse um pouquinho para nós aqui, principalmente para o público que está nos assistindo, sobre essa mística também que tem com o corpo feminino. Mas eu gostaria de te escutar a visão da mulher sobre o corpo dela, porque nós sabemos muito bem, e aí nós vamos trazer para cá questão de religiosidade, que é muito forte nisso, fazendo com que a mulher ela sinta vergonha do corpo, ela não se Uhum. aceite, ela não pode se tocar, ela não pode entender o que, que é o corpo dela, o que, que é o prazer dela, e nós estamos falando de pouquíssimo tempo que a mulher está começando a entender o que, que é um toque, o que, que é se conhecer, o que é sentir O que que é prazer, falar, né? o que é Que falar, é tão exatamente. simples. Eu queria te ouvir, mas levando isso para o público feminino, sobre essa mística, sobre o que você, dentro da sua experiência, percebe que existe lá no seu consultório, e você via também lá no Polidense, dessa apreensão que a mulher tem com o corpo dela. É, então, hoje, eh, assim, eu percebo
mulheres performando dos dois lados. Vou Uhum. usar o lugar de performar. Ou aqui, se banca demais, Uhum. resolvida demais, não quero saber do outro, é a minha vida, é sobre mim. E mulheres ainda presas naquele lugar de, ai, mas se eu fizer e o outro, ou que às vezes, Felipe, nem para pensar que é sobre o outro, Uhum. mas ela tá performando ali na boazinha, né? Uhum. E aí o que que ela faz com esse corpo? É, todos nós sujeitos somos constituídos do olhar do outro, Sim. sempre. O que que isso quer dizer? Eu não sou da forma que eu sou porque simplesmente, genuinamente, eu quis ser. Uhum. Não, Nós eu somos a recebi. construção, né? É uma construção, se é construção de pai, de mãe, de Sim. avô, de quem estava ali. Então, se aprende sobre comida, Uhum. sobre dinheiro, sobre escolhas profissionais, tudo daquilo que você vai recebendo ao longo da vida. Claro que cada um tem a sua percepção, que é onde a gente entra, né, na singularidade, e escolhem caminhos, né? E o corpo, essa construção do corpo é o mesmo lugar. E aí eu vou fofocar. Uhum. Ele só vai escutar depois. Uhum. Na hora de vir pra cá, eu botei uma blusa, e aí a blusa tinha uma transparência. Uhum. Aí ele tá assim, mas você vai pelada? Não, só pra saber, você vai pelada? Eu falei, cara, não é possível. E a blusa tinha uma blusinha por baixo ainda. Uhum. Aí eu tô assim, não, então tá, eu não vi que tava transparente. Vou botar outra. Aí eu botei uma outra blusa transparente, mas com um top por baixo, que não deixaria a transparência do peito, por Sim, exemplo. sim. Aí ele, mas agora você só quer andar pelada? Aí então, é nessa construção que a gente vai se fechando, Uhum. né. A diferença é que hoje eu tô com quase 50 anos, isso não me bloqueia mais. Uhum. Aí você fala: "Mas então por que que você não veio com a blusa?" Porque de fato eu fiquei na dúvida se não estava feio. Eu não conseguia ali falar: "Será que tá bom? Será que não tá? Vai valorizar na foto, não vai valorizar?" Uhum. Eu falei: "Então vou com isso aqui". Antigamente não, antigamente eu não usaria. Eu inclusive doaria a blusa para outra pessoa. Nunca Por mais quê? colocaria ela, né? Porque o meu marido falou que não estava bom, né. Então, nessa construção é que a gente vai criando essa ideia desse corpo fechado, desse Uhum. corpo feio, desse corpo que não encaixa no olhar do outro, Uhum. né. Então, de fato, eu acho que as mulheres, principalmente, não vou entrar em detalhe de homem, mas você tem um crivo social, né, de Sim, um padrão estético que você sim. precisa estar no olhar do outro. E aí eu vou te dizer de mim. Nós fomos pra praia semana passada, eu não botei biquíni na praia nenhum dia, eu tô acima do meu peso. Aí você fala, mas você não botou porque estava acima do peso? Não, um dia eu fui com um biquíni muito pequeno, o Leandro falou, mas tá muito pequeno. Falei, então eu não vou ficar constrangendo, porque eu tinha que ter pensado isso antes de ir. Uhum. Aí você fala assim, mas se você tivesse magra, se sentindo magra, você usaria biquíni? Nem quando eu era magra, eu usava o biquíni com essa facilidade, porque eu tinha ele falando. Mas você vai Uhum. ficar só pelada? Então, não é sobre o meu corpo, né? É sobre aquilo que realmente eu enxergo. Não, eu Uhum. não quero ficar. É diferente do outro ter que posicionar e falar: não tá bom, você tá acima do peso, Sim, esse biquíni não tá te valorizando. Não, eu entendi que tinha a parte dos ciúmes dele, toda hora eu sim. bato no microfone, mas tinha o incômodo dele, mas tinha a minha insegurança em saber. De fato, eu não olhei se o biquíni estava bom, porque não tinha um espelho direito no hotel, Uhum. eu peguei em casa correndo. Então, quando a gente fala dessa outra mulher que fica presa no olhar do outro porque não se aceita, ela não vai gozar. Nunca. Ela não vai ter Vai. liberdade nunca para isso. Ela não vai experimentar. Sim. Mas como que eu vou experimentar? Não, eu não posso nem desejar, porque eu não mereço. Mas por que que você não merece? Porque você não é boa o suficiente. Uhum. Você não é magra o suficiente. Você Uhum. não é inteligente o suficiente. E aí, em qualquer área, a gente está falando de corpo, mas isso serve para tudo, Felipe. Renato, eu quero pegar esse gancho e aí eu vou compartilhar agora com o público masculino algo que aconteceu comigo e que mudou minha vida. Eu sempre falo muito isso, minha esposa nem gosta muito, porque ela é um pouco ciumenta, mas ela não gosta que eu falo, mas eu tive uma ex-namorada que mudou realmente minha vida. Eu entendo que ela é uma pessoa que tem uma cabeça muito evoluída. E a época que eu namorava com ela, linda, maravilhosa, uma morena, cor de jama, assim, mas parava trânsito. Eu, um menino mirrado, 18 anos de idade, feio, orelhudo, como diz o Paulinho aqui, eu parecia um morcego, só orelha e dente. Então, assim, horroroso, sem dinheiro, sem nada, extremamente inseguro. Esse é o ponto que eu quero entrar. O que que acontece? Nós separamos.
Eu terminei com ela. E por que que eu terminei com ela? Porque eu não aguentava mais sentir o meu ciúme. Era uma coisa que estava tão exagerado que me fazia mal. Eu vou te dar um exemplo. O que foi a gota d'água da nossa separação foi o carnaval em Januária. O cara que estava tocando, era o Terra Samba que estava tocando lá, olha como é que isso ficou na minha memória. Grava. O cara do batuque deu um tchau pra ela. Eu não aceitei aquilo dali. Eu falei, você tá dando pra esse cara. O ciúme, ele vai vindo igual um veneno, ele vai se apossando do seu sentimento. E eu levo muito essa mensagem para as pessoas porque eu já fui doente com relação à questão de ciúme. E aí, na época, eu lembro muito bem, ela me deu um livro, claro, não vou entrar aqui na questão espiritual, mas ela me deu um livro que mexeu muito comigo, que chama Ninguém é de Ninguém, que recentemente, inclusive, até foi lançado na Prime Video, o filme sobre o livro, Ninguém é de Ninguém. E ali aquele livro me fez entender, primeiro, aquela questão do homem de dominação, você é Uhum. minha, você Uhum. não é de mais ninguém, Uhum. e a questão da posse. Uhum. E hoje, veja você, tem quase 20 anos que eu tô com a Sara, ano que vem a gente faz 20 anos de relacionamento, de casado nós já temos já 12 ou 13 anos. O que que acontece? Quando eu comecei a namorar com a Sara é uma morena linda também, maravilhosa, eu acho ela linda. É, é uma mulher que chama muito atenção. E o que que acontece? A Sara às vezes fala comigo, mas você não tem ciúmes de mim? Eu falei, não tenho, e não queira que eu tenha. Uhum. Porque eu não tenho ciúmes dela. Porque eu sou muito seguro de saber o homem que eu sou. Eu E a sou muito. escolha que você fez, né? Exatamente. É. E aquela história. Tá comigo porque quer. Não vai estar Uhum. comigo porque tá obrigada. Porque tem uma arma na cabeça, porque eu tô te ameaçando. Uhum. Entende? E eu vejo que as relações são assim, e eu levo isso, inclusive, para minha relação pai e filho, pai e filha. Uhum. Vocês não são meus. Vocês estão aqui temporariamente comigo para eu levar para a vida e acabou. E Uhum. acabou. E não espero deles que eles me deem um retorno no fim de vida. Fechando, aonde eu quero chegar? Você falou uma coisa que eu achei interessantíssima e eu fui relembrando aqui. O biquíni. A minha esposa, ela é do interior, família super conservadora. Antes de namorar comigo, teve um cara super, como se diz hoje, né, tóxico, um cara dominante, um cara ciumento, um cara que vivia traindo ela, mas ciumento, não deixava ela sair, não deixava fazer nada. Então, ela foi internalizando essas coisas. Uhum. Quando eu comecei a namorar com ela, eu já estava com uma outra cabeça, eu já estava melhorando a questão do ciúme. No início, confesso, eu tinha ainda alguma coisa, mas eu falava comigo: você não vai cair nessa de novo. Isso é uma armadilha. Ciúme é armadilha. Não Uhum. tem aquela coisa, vou dar um temperinho no relacionamento. Não tem tempero, porque ele só cresce até Uhum. chegar ao fim, que foi o que aconteceu comigo. Uhum. A gente vai para a praia, eu estimulo ela a usar biquíni fio dental. Eu estimulo. E, Rinara, eu vou te falar uma coisa. Vários amigos meus já chegaram para mim e falaram: vocês têm relacionamento aberto? Por causa disso. É, mas olha o estereótipo, tá vendo? É isso aí. É por isso que eu tô querendo compartilhar isso, porque agora eu quero levar uma mensagem para os homens. A minha esposa até me chamou a atenção do último podcast, que eu falo cagando toda hora, né? Que tá, vai cagar, vai não sei o quê, né? E eu vou continuar falando. Eu tô cagando. Juro. Se o cara ficou com ereção porque viu a bunda da minha mulher, que bom, senão que ela é gostosa. É. E é isso. O homem ele tem que parar com isso. Ele tem que parar com isso. Sabe por quê, Rinara? Quando você se aceita e você se enxerga, e você fala, meu, eu entrego o meu melhor. Se para ela não tá suficiente, pega a malinha e vai embora. Uhum. Some. Eu vejo, e aí vem uma questão cultural fortíssima, principalmente o mineiro, que tem essa coisa muito conservadora. Eu vejo que os relacionamentos poderiam ser muito mais simples se a gente não tivesse essa questão da posse. Se a gente não tivesse esse negócio de eu vou dominar o outro. O que que a gente estava conversando ali? É. Ô, gente, o fotógrafo está aqui, entendeu? Aí a gente conversa aqui com todo mundo, a gente bate papo com todo mundo aqui. O que que a gente estava conversando ali com a Aline agora? Mas é a questão do outro querer te dominar É. sempre. Mas essa é a construção, né, social. Sim. Essa é uma construção social. Da mesma forma que a mulher é esperada entregar os papéis de Sim. boazinha, de capaz, Recatadinha, de né? recatada, né, assim, sem muitos desejos. Uhum. O homem tem a obrigação de ser o dominador, de dar a salvação a essa mulher. Uhum. Adoro isso, porque na hora que a gente entende que, gente, um casamento,
até hoje, Felipe, ele é entendido como uma A salvação, salvação, exatamente. né? Assim, as mulheres, para elas se sentirem livres, é preferível ser divorciada do que ser Uhum, solteira. Que ideia uhum. é essa? Exatamente, Que- absurdo. que- então, assim, é sempre um homem que vai. Então, casa com a mulher. Sim. Você tá querendo casar só para poder falar assim, ah, não, eu não sou solteirona mais? Uhum. Então pega uma mulher e casa, é muito mais fácil. E, Você ainda vai Renata, trocar ali coisas comuns, né? uhum. Em vez de ter que ficar aguentando coisa que você não quer. E tem uma conversa também que eu acho interessante, e aí nós vamos entrar de novo na questão de papéis. A Sara brinca, ela fala assim: eu não nasci empoderada, eu não quero ser empoderada, eu quero um homem que cuida de mim mesmo. E eu entendo que a gente tem que ter essa conversa sim, porque tem mulher que quer isso. Uhum. Como tem a mulher também, e aí nós vamos voltar lá no início do nosso episódio aqui, foi o que você falou. O papel dela é onde ela quiser e do jeito que ela É. quiser. Quer ser empoderada, quer ser. Seja! Uhum. Não, quero ter um marido que cuida de mim, cuida dos meus filhos, protege a casa. Eu quero. Ok. Não tem que julgar nem esse lado, não tem que julgar o outro lado. Uhum. A gente falando, eu acho que esse assunto roupa, ele é muito interessante. Uhum. Ele é muito Uhum. interessante. Quantas e quantas vezes eu vou para evento, a minha esposa coloca um vestido e aquelas calçolas de véia. E eu falo com ela, Sara, pelo amor de Deus, você tá Olha o parecendo. julgamento. Qual o problema de ser uma Não, mas calçola de eu velha? falo com ela, você tem uma bunda bonita pra caramba, põe uma calcinha bonita, tá parecendo uma senhora de 90 anos, mas ela quer colocar a calcinha pequenininha. Mas a É ela, né? Ela. calçola é para ter um comportamento, para ter. E aí, mais uma vez, eu vou usar a expressão: cagamos para quem tá olhando, para quem. A maldade não tá em quem faz, a maldade tá em quem vê. Sim, é o julgamento do outro, né? É o O olhar do julgamento do outro outro. que Exatamente. constitui isso. Mas é isso, não é sobre o Leandro dizer que a blusa Sim. está transparente e me incomoda. É eu perceber que ela está transparente, ok. Mas tá bom ou tá ruim? Uhum. Eu ainda pensei por mim, não por ele. Sim. Entende? Ela ainda se sente desconfortável de usar uma calcinha pequena porque o outro. A desconstrução é É dela. dela. Então não adianta, né? Assim, é claro que você pontua, mas é dela, é no Uhum. tempo dela, da forma com que ela vai Sim. perceber e fazer essa elaboração. Sim. Porque você já entendeu, mas ela ainda não. Uhum. E o que é legal do relacionamento é sempre a gente entender que quando a gente fala ninguém é de ninguém, Sim. o outro não completa aquilo que te falta. Exato. O que te falta, você vai levar por toda a sua vida. Sim. A gente, com anos, eu tenho 23 anos de análise, Uhum. né? As minhas faltas estão aqui do mesmo jeito. A diferença, eu entendo, eu aceito, Exato. e quando às vezes me traz, sabe, quando você acorda meio desconfortável, Sim. assim, alguma situação, peraí, o que eu não estou escutando? O que eu estou tentando disfarçar na hora que eu escolho isso aqui e me trouxe um desconforto? Análise é sobre isso. Análise Uhum. não é para resolver problema pontual. É para você entender que durante toda a sua vida haverão desconfortos, você não vai agradar a todo mundo, Exato. você não precisa de se sentir validado mesmo que você queira, Sim. porque se for uma falta querer ser validado, você vai querer para sempre, mas está Sim. tudo bem não querer. E aí, é por isso que eu acho que terapia vai devolvendo essa posição de protagonista, Sim. né? Ou devolvendo ou ensinando, né? Às Uhum. vezes a pessoa nunca nem experimentou isso. E essa parte do nosso episódio, Renato, eu gostei muito do que você falou, e por isso que eu até insisti um pouco nesse assunto. Eu achei assim, fenomenal o que você disse. Peraí, não é porque o Leandro disse que a blusa tá transparente. Eu me enxergando, Sim, eu posso fazer vi, tá escolha. legal, não tá legal. E Uhum. eu entendo, Rinara, que hoje esse olhar, olha lá, bonitinho, fofo. Aqui, eu entendo que esse olhar, essa mensagem que você passou aqui agora, ela é, assim, sensacional, sabe. Não é e outra, casamento é cumplicidade, é Uhum. troca, e é o que você falou, não é tapa-buraco, É mirar junto. e mirar junto, isso aí. É mirar junto e vai, cada Não um quer no seu cada dizer um. isso, não quer dizer: É. "O Leandro falou, tô cagando pro Leandro". Não Uhum. é assim, é uma Exatamente. dupla, vocês estão conversando. Uhum. "Espera aí, deixa eu ver até onde ele tem razão, deixa eu Uhum. ver se ficou bom, se não ficou". Tem mulheres, que usam, e homens também, que usam uma roupa que este ser humano não se enxerga como vulgar. Uhum.
usa numa boa, Uhum, tranquilo e tal. Mas o outro enxerga. Fala, não, tá muito vulgar. Vamos sentar, vamos conversar aqui, vamos entender uhum. o que que é vulgar para você, o que que não é. Aí você vai pegar a construção. Isso. Que educação que foi essa? Quem Uhum, foi o pai? Quem foi a mãe? Foi criado em que ambiente? Entende? uhum, Então, a conversa realmente, a ideia que eu tive quando eu te convidei para vir para cá, é porque eu sei do seu alcance, eu sei que você conversa muito bem com o público feminino, uhum, e engraçado porque o direito é extremamente machista. uhum. Extremamente machista. E eu falei, pô, vai casar direitinho. Você sabe, assim, se eu tiver que traçar, né, um perfil. Então, o meu público hoje das minhas pacientes são mulheres Uhum, 35, 68 anos, uhum, né. Faz sentido já na fase que eu tô vivendo. Por outro lado, na hora que eu vou nos talkings, uhum, nos talks conversar, levar as palestras, aí tem menina mais nova. E sempre nesse lugar de uma bandeira, de me posicionar, de querer uhum, ser eu, uhum. mas aí na hora que eu entrego a performance, ela murcha, porque ela fala assim: "Eu Sim. acho que eu tô performando mesmo". Uhum. De fato, eu não faço o que eu queria, porque eu queria ser amada. Eu Isso. queria ter um príncipe encantado, apesar de eu saber que ele não existe. Uhum. Então, nessa desconstrução, eu acho importantíssimo a gente falar. E das mulheres, que estão caminhando já para uma fase mais madura, essa ideia da independência, eu não preciso do outro, Uhum. eu me basto. Só que não é assim, a gente Não é vive numa assim. sociedade, Exato. né, e esse pacto civilizatório, essa construção, ok, Uhum. eu de fato, eu sei que eu consigo viver sem ele, sem Leandro, Uhum. mas o que que eu posso fazer para compartilhar e a gente caminhar junto? Então, Exato. as pessoas precisam de entender que para estar com alguém tem que abrir mão também daquilo Claro. que é uma Convivência. verdade, É, convivência né? é Não isso. de valor. Sim. Até porque se estão juntos é porque o valor é compartilhado, Exato. né? Mas eu acho, assim, sensacional, Renato. O pessoal da técnica já tá me xingando mais uma vez, porque já tá na hora, né, de encerrar, não é isso? Já deu, né? Mais uma vez. Mais 5 minutos? Cinco, não, não Olha, ó, dá não, a gente, gente não dá pode não que o fazer negócio vai vai aumentando. aumentando. Não, é o que eu te falei lá no WhatsApp. Nós vamos ter que gravar uns 10 episódios, porque, A gente nem falou, eh, mas aí o feminicídio, sim, nós né, temos que tratar sobre eu isso. acho que ele esbarra muito nesse lugar desse masculino que não sabe se enxergar, sem a dominação. Exato. Então eu acho que pode ficar para um próximo ponto, mas eu Pode. acho E eu que eu eu acho importantíssimo, e vamos tentar marcar isso o quanto antes, porque é um assunto que a gente de fato precisa conversar. É engraçado, ontem, é claro, o algoritmo pega, a gente está falando aqui, uhum, aí começa a mandar as notícias para nós, mas eu vi, aconteceu agora em São Paulo, o rapaz julgou a mulher do 10º andar, ela faleceu, e ele foi no enterro dela. olha Ninguém isso. sabia que ele tinha julgado ela do prédio, e briga de ciúme, Uhum. possessão, se é minha, se E ainda é... tem aquele discurso, mas tenho certeza que ela aprontou alguma É coisa. claro, Aí claro. infelizmente ainda tem esse discurso. Eu vejo que o ciúme, eu bato isso, porque eu fui doente com o Uhum, ciúme. E eu sei o tanto que isso me fez mal. uhum. Eu senti na pele, sabe? Mas E, eu enxergo o ciúme como uma ferida narcísica. né? Mas é isso mesmo. Porque na hora Sou que eu, né? Sou eu. É uai. isso mesmo. Tem que fazer do meu jeito, tem que ser do meu Tem que ser jeito. minha, é Exato, é minha. minha, é Eu sou posse. o único na sua É vida. isso aí, é posse. E aí Então é que eu falo, e eu com muita tranquilidade, Renan, eu falo isso, quando eu falo que eu estimulo a Sara, minha esposa, a andar de fio dental, a tá nem aí, negócio de roupa, é isso, porque eu precisei fazer é. isso na minha cabeça, e óbvio, te garanto, tá? Quem assistir isso aqui, eu vou receber piadinhas no WhatsApp. Ah, então é corno, ah, é isso, gosta da mulher, tá mostrando. É porque, de fato, eu estou cagando para o que o outro está vendo. Eu não Sim, estou nem aí, porque eu sou seguro de quem eu sou. é. E eu sou seguro do sentimento que ela tem por mim. Porque são 20 anos de convivência, não são 20 dias. É claro, né, que eu tô falando de um ciúmes patológico, Sim, né, quando eu sim. falo dessa ferida narcísica. Mas eu entendo e eu acho que é isso, é essa construção, a gente vai vendo que o outro também tem o espaço dele, e Uhum, você estimular estar junto com esse outro. E aí, só pra gente uhum. encerrar, falar é a melhor forma que a gente tem de escutar. Porque Exato. através da fala que você vai dizendo, às vezes você fala: "Não era isso que eu queria falar, por que que eu tô falando isso?". Na hora que Uhum. você vê, ah, destravou. É isso Então, mesmo.
o sexo, a liberdade sexual, o seu posicionamento, a autonomia, tudo está em volta disso, Uhum. né? E é isso. Pessoal, é Você viu que isso. eu ajudei para terminar, né? Não, se deixar, vai. Nós vamos até 6 horas aqui, fácil, fácil. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que bate-papo gostoso, leve, sem roteiro, né, Rinara? Eu Não tava seguimos aqui, Jesus. nada. Ah, vamos e deixa fluir e a coisa vai acontecer. E é assim que eu quero, é assim que eu pensei nesse podcast, porque, fechando mesmo, a gente vê que até os próprios podcasts, né, o Ri, hoje é muito imagem, né, muito Sim. vendendo Muito estruturado. estruturado. E aí perde o sentido, Exato. né? E a questão aqui é ser leve mesmo, É. levar informação para você, fazer você refletir, fazer você pensar. Vamos marcar mais. Vamos, vai ser um prazer, meninos. Então, Obrigada. fechou. Obrigada que vocês me escutaram. Depois vocês me contam. Tem 3, 4 homens. O que ficou para vocês de tudo que a gente Ah, conversou? com certeza eles vão refletir. Mas a imagem do Polidense não vai sair da cabeça deles, não. Mas não comigo. Tchau. Um beijo.